E o custo de vida? Só neste país. E o estado das estradas? Desde 74 que os portugueses têm conseguido uma evolução extraordinária. E isto, de facto, só neste país. Abril é a evolução. Boa tarde. A União Europeia vai organizar as maiores eleições europeias de toda a sua história no próximo mês de junho. 25 países vão assim pela primeira vez eleger os seus representantes no Parlamento Europeu para os próximos 5 anos. Portugal deverá eleger dia 13 de junho 24 eurodeputados e não 25, como até agora, devido ao alargamento a leste. Quais vão ser os grandes temas da próxima campanha eleitoral? É o que vamos procurar saber com os eurodeputados Carlos Coelho, PSD, Sérgio Sousa Pinto, PS, Luís Queiró, CDS-PP e Sérgio Ribeiro, PCP. Carlos Coelho, eu começo por si, você vai dirigir a campanha. Quais vão ser os grandes temas da próxima campanha europeia? Bem, os temas vão ser, acho que, dinâmicos, depende um pouco da campanha e também depende de cada país. Agora, acho que há 3 temas que são, de certa forma, gerais, que são atuais, que são instantes e que vão marcar a campanha, naturalmente, em Portugal e também na generalidade dos países da Europa. Primeiro é a questão do terrorismo e da segurança. Nós vivemos tempos de alguma insegurança e em que, para lá de receitas tipicamente nacionais, há espaço para uma mais-valia no âmbito europeu. Dou um exemplo concreto. Nos alegados envolvidos no atentado terrorista em Madrid, aparentemente, alguns deles já teriam sido identificados pela polícia alemã como potenciais terroristas. Não houve partilha de informação entre a polícia alemã e a polícia espanhola. Se tivesse havido maior coordenação no plano comunitário, talvez tivesse havido mais valias na capacidade de ou limitar ou mesmo evitar os acontecimentos que tiveram lugar. Portanto, combate ao terrorismo, reforço da segurança dos cidadãos europeus e todas as políticas que estão associadas às medidas compensatórias de livre circulação, estou a falar da imigração, estou a falar do asilo, são uma dimensão de questões para explorar na campanha eleitoral. Em segundo lugar, a questão da Europa social. Eu acho que é esta ideia de que muitos de nós temos sido porta-voz aqui no Parlamento, que a Europa não pode ser apenas a Europa dos números, a Europa dos capitais, a Europa das mercadorias, mas também tem que ser a Europa das pessoas, a Europa dos cidadãos, tem consequências diferentes ao nível das políticas sociais e das políticas de cidadania e vão ser uma outra área, uma grande vertente, espero eu, no debate das questões europeias e no debate da campanha eleitoral. E arriscaria a dizer que há uma terceira matéria que nós devemos olhar com alguma consistência. De certa forma, todos nós temos participado em debates aqui, e recordo-me dos 2 últimos debates sobre esta matéria, a propósito da abstenção, que é a questão do chamado déficit democrático. Eu creio que, muitas vezes e mal, o déficit democrático foi afunilado na estrita questão institucional, só saber se o Parlamento Europeu tem mais poderes ou menos poderes. O verdadeiro déficit democrático que existe na Europa, a meu ver, não é esse. É aquele que separa os cidadãos europeus das instituições comunitárias, e falámos já em números de participação eleitoral nos últimos programas, não queria regressar a isso. E há com certeza um conjunto de medidas a tomar para aproximar os cidadãos do processo comunitário. Eu creio que essa é também uma área que podemos e devemos explorar na campanha eleitoral com consequência positiva. Sérgio Sousa Pinto, terrorismo, Europa social, déficit democrático, ao fim e ao cabo, são os seus temas, os temas do PS. Ou tenho mais algum a acrescentar? Qual é o espaço? São os temas de todos os partidos, porque todos os partidos se preocupam com o fenómeno do terrorismo e com a necessidade da Europa social. A credibilidade com que cada um de nós fala destes temas é que não será a mesma, porque bem vê que a construção da Europa social e o aprofundamento da Europa dos cidadãos terá que resultar de uma maioria de esquerda no Parlamento Europeu. É absolutamente impensável admitir-se que uma maioria de direita e uma comissão presidida por um democrata cristão conservador europeu possa impulsionar a Europa social, porque a direita basta-se com a Europa mercado. O PSD e o meu colega e amigo Carlos Coelho faz aqui este discurso social na linha do que tem sido o discurso nacional do seu primeiro-ministro, que agora está realmente numa fase de grande preocupação com o social por motivos eleitorais. Não. Mas realmente nunca o social foi apanágio das forças de direita no Parlamento Europeu, onde quer que seja.
Agora, a verdade é que realmente a interdependência das nossas sociedades e das economias põe a Europa no centro das respostas aos grandes problemas do nosso tempo. E, para os socialistas, uma grande prioridade é sair desta situação de estagnação económica, desta situação de crescimento económico medíocre ou mesmo de contração, como é o caso de Portugal, e lançar a Europa num processo de crescimento económico e de criação de emprego. E isso exige, claramente, que se avance. Esse vai ser o grande tema da campanha do PS? Está a perguntar-me a minha opinião. Eu acho que a criação de emprego e crescimento económico, desde que os países saibam desenvolver no plano nacional políticas amigas do crescimento económico e que tenham como prioridade o crescimento económico e a criação de emprego, a Europa tem um papel fundamental a desempenhar. Porque todos dependemos uns dos outros nas atuais circunstâncias do mundo globalizado e da Europa comunitária. E, portanto, nós precisamos de mais coordenação das políticas económicas, nós precisamos de revisão do Pacto de Estabilidade, nós precisamos de uma aposta séria, que não está a ser feita, na estratégia de Lisboa, para a modernização do tecido empresarial português, para o investimento nos nossos trabalhadores, na formação dos trabalhadores, para o aumento da despesa com investigação e desenvolvimento, para maior incorporação de novas tecnologias, porque esse é o caminho do desenvolvimento e do futuro para Portugal. Não tínhamos dúvidas, não é o outro. Não é a solução terceiro-mundista da redução dos direitos dos trabalhadores, da alteração da flexibilização das leis laborais, admitindo que, num qualquer cenário de futuro, Portugal terá que competir com a China. É absurdo, Portugal nunca competirá com a China. Portugal tem que se colocar em condições de subir na cadeia de valor na Europa, investindo na modernização da sua economia. E isso exige crescimento económico. Não há nada que dê mais confiança aos investidores e aos agentes económicos do que o crescimento. Dr. Luís Queiroz, imagino também com o terrorismo, a questão social, mas sobre o déficit democrático. Quando se fala em déficit democrático, fala-se na ausência ou na pouca transferência de poderes dos governos nacionais para a União Europeia. Penso que não é exatamente a sua posição sobre isso. Eu, antes de ir à questão do déficit democrático, queria só lembrar que uma maioria de esquerda aqui, por exemplo, com os representantes sociais-democratas alemães, que estão a passar as maiores dificuldades no governo do seu país, ou a política do Sr. Blair, que também faz parte da esquerda europeia, não sei se aquilo que o querido amigo Sérgio Sousa Pinto disse é compatível com os seus desejos de maioria de esquerda, são compatíveis com estes fenómenos nacionais que estamos a verificar e com as dificuldades que estão a encontrar num quadro global e alargado de dificuldades económicas. Não vale a pena nós tentarmos isolar um governo ou outro, porque todos eles estão a experimentar neste momento um quadro económico desfavorável, de ciclo económico de que só agora finalmente se conhece ou se começa a ver uma saída, uma luz ao fundo do túnel, para ser, enfim, para usar uma expressão que toda a gente entende com facilidade. Relativamente ao déficit democrático, queria dizer o seguinte: o afastamento dos cidadãos de todos os Estados-membros relativamente às instituições europeias é um dos maiores desafios que nós temos pela frente. De facto, e já tivemos a oportunidade também de discutir isto várias vezes, isso tem a ver com uma multiplicidade de fatores, não tem a ver apenas com um fator. Tem a ver com uma forma muito complexa da União Europeia funcionar, que, digamos, não atrai a generalidade dos cidadãos, com a noção que os cidadãos têm de que é muito difícil responsabilizar política e eleitoralmente os eleitores, quem está nas instituições comunitárias, em representação dos seus países ou em representação da comunidade, a noção vaga que tem de que há aqui uma burocracia, um funcionalismo europeu que não responde perante ninguém, etc. A dificuldade que há em a própria comunicação social acompanhar estes temas. Eu, por exemplo, reconheço que não é barato ter aqui um correspondente permanente, como é o seu caso, e que, portanto, as empresas portuguesas, as empresas de comunicação social portuguesas têm dificuldade em acompanhar todos os dias e diariamente a nossa atividade. Portanto, há um conjunto de situações que perturbam esta relação que devia ser de maior proximidade entre a Europa e os cidadãos. Como é que isto se resolve? Resolve-se, de facto, cumprindo aquilo que são as ideias-chave da União Europeia e que se traduzem nisto. A Europa deve apenas ocupar-se daquilo que faz melhor que os Estados-membros e onde é preciso uma atuação de conjunto. Concordo inteiramente com o que disse o Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, na questão da coordenação das políticas económicas e outras que permitam dar uma resposta de conjunto neste mundo globalizado, mas, de facto, em muitas outras matérias de que hoje a União Europeia se ocupa e que aqui o Parlamento Europeu discute diariamente, de facto, nós devíamos deixar de devolver esse poder às instâncias nacionais que estão mais perto, e às vezes até às regionais e locais que estão mais perto dos cidadãos. Discute-se aqui no Parlamento Europeu, às vezes, matérias que manifestamente não deviam estar a ser discutidas neste plano. Quer dar um exemplo? Hoje discutimos uma coisa sobre pilhas e acumuladores. Repara, pode ser que seja muito importante discutir um relatório sobre acumuladores e pilhas ou matérias deste tipo,
mas que me parecem que manifestamente não deviam ser objeto. Quer dizer, esta tentação regulamentadora da União Europeia relativamente a tudo e a um nível, de facto, longínquo dos cidadãos, traz consigo um É o problema grave princípio de déficit da subsidiariedade, do princípio da subsidiariedade. que é que os governos, a União Europeia deve fazer apenas aquilo que faz melhor do que os governos Exatamente. nacionais. E a tentação aqui não é essa, como sabe, é de galopar cada vez mais competências, muitas vezes com prejuízo do déficit democrático e também da própria eficácia das políticas aqui. Sérgio Ribeiro, partilha destes temas de campanha ou o PCP vai introduzir novos temas ou temas diferentes? Não, introduzirá de maneira diferente, com certeza, porque se o discurso fosse suficiente, eu estava mais do que satisfeito com o que eu vi antes. Mas muito mais importante que os discursos são as práticas, são as políticas. E o que me parece curioso é que muitas vezes ouvimos um discurso de esquerda e depois políticas de direita, e agora estamos a ouvir um discurso que pretende fazer a mudança, e estou a ouvir com muita satisfação algumas afirmações que temos feito com grande frequência e com grande oportunidade, ao que parece, porque as políticas vão contra aquilo que é esse discurso, e o que seria desejável era que depois destes períodos de campanha e de afirmação dos grandes temas, as práticas fossem de acordo com o que agora se diz. Quanto aos grandes temas, é evidente que uma coisa que nos preocupa extraordinariamente é conseguir mostrar a importância destas eleições, a importância junto do povo português, e essa importância passa por uma coisa aqui referida, a questão do déficit democrático, mostrando que é a única oportunidade que nós temos para, numa área que é importantíssima, é decisiva para os nossos cotidianos e vai sendo cada vez mais, escolham os representantes diretamente, coisa que não é possível para os outros órgãos da Comunidade Europeia. Por outro lado, isso só é possível através de uma avaliação dos efeitos das políticas nos planos internos. E aí nós temos muita coisa a dizer, o problema das deslocalizações, o problema do desemprego, problemas que têm a ver com esse dia-a-dia da nossa população. E depois é evidente, quando falamos disto, a questão da coesão. A coesão é realmente um dos nossos temas, desde 86, desde o ato único que nós defendemos, e defendemos, por vezes, temos-lo feito sozinho, nestes intervalos, enquanto que a deriva vai para outros tipos de coisas. Vai para a questão do caminho que se avançou, foi a União Económica e Monetária, foi a moeda única, e a coesão foi esquecida durante 10 anos. Agora estamos outra vez a falar da coesão. Por outro lado, temos também o alargamento, que importa ver o alargamento, que consequências tem, e a ausência de um programa específico. Como nós entramos em 86, houve um programa específico para o Mediterrâneo, para essas consequências, e agora não está a verificar-se. Outra coisa que me parece extremamente importante é para que tudo isto tenha alguma coerência entre o discurso e as práticas, é prestar contas. Pois estamos, sim senhor, mas o que é que nós aqui, as várias forças políticas fizeram? E o que fizeram foi em que sentido? É exatamente por isso que se é das eleições, para prestar, contas em relação ao eleitorado. Não, acho que os eleitos devem prestar contas permanentemente, não é só nas eleições. Por outro lado, em relação a esta preocupação em relação ao terrorismo, em relação à segurança, nós partilhamos preocupações. Agora, aquilo que nos parece extremamente perigoso é que haja uma deriva securitária, esta expressão que é muito complicada, já está conquistada, e, sobretudo, não ir numa outra deriva ainda mais grave, que é a da militarização. Eu gostei muito de ouvir o meu homónimo, Sousa Pinto, referir a flexibilização das leis laborais, porque realmente é um dos nossos problemas gravíssimos que nós confrontamos, e quando falamos em deslocalizações, quando falamos na preterência dos aspectos sociais, passa muito por isso, por querer um mercado liberalizado no que diz respeito à força de trabalho. E isso tem sido uma das nossas batalhas e continuaremos. E aí não temos estado tão acompanhados como neste discurso estamos. Carlos Coelho, Não só. ninguém falou da Constituição Europeia. Acha que os portugueses não estão interessados? Mas para dizer que também ninguém perguntou. Não, mas um dos temas da campanha, o Primeiro-Ministro britânico anunciou que a Inglaterra deveria, e preparava-se para fazer um referendo, não já, mas, portanto, sobre a Constituição Europeia. É um tema também de campanha e é favorável a um referendo?
Poderia dizer na aula de brincadeira que não falámos disso para lhe dar a oportunidade de nos fazer a pergunta. Obrigada. Eu acho que comecei por dizer que vão haver vários temas de campanha. Acho que vai haver temas mais comuns, vai haver temas mais nacionais e isso é inevitável. E, portanto, não creio que os temas de campanha, se vão limitar àqueles três que eu referi. Agora, acho que são talvez aqueles que vão ser mais recorrentes e vão ser os principais. Agora, evidentemente que as questões institucionais vão ter o seu espaço na campanha e é natural que haja até muitas pessoas que se preocupem com a questão do Tratado Constitucional. Embora se me pergunta a minha opinião, eu respondo já isso, mas se me pergunta a minha opinião, não creio que essa matéria seja aquela que mais atrai a generalidade dos portugueses e que seja aquela que nos permite dar este salto de aproximar os portugueses da Europa, que as matérias institucionais são sempre as mais áridas. E, portanto, não creio que sejam as mais simpáticas para provocar este reaproximar desejável entre os cidadãos portugueses e os cidadãos europeus e a Constituição Comunitária no geral. Relativamente à questão que me coloca, sim, eu sou a favor do referendo, como sabe, defendi-o aqui defendi-o também em Portugal. Creio que essa é uma causa que já está conquistada. A maior parte das forças políticas, a maior parte dos agentes políticos são claramente a favor do referendo. A questão é encontrar a oportunidade e um momento para o fazer, mas creio que o referendo é desejável, até para acabar com um argumento que eu acho que não é um argumento sério, mas que é um argumento esgrimido por pessoas que tentam diminuir o alcance da Constituição Comunitária com o pretexto de que ela não foi sufragada pelos portugueses. Eu creio que nós deveríamos ultrapassar essa situação e retirar esse argumento de quem o usa para tentar reduzir o grau e a natureza do nosso envolvimento no projeto comunitário. Sr. Sousa Pinto, sobre esta questão do referendo e sobre o facto da Constituição não ter também sido avançada por vocês como um tema de campanha? Não é só questão institucional, mas é também o papel que Portugal terá, no fundo, dentro de uma Europa alargada e que lhe será dado nesta Constituição. A Constituição é um tema fundamental, desde logo porque é um dos instrumentos que nós temos à nossa disposição para lidar com o problema do déficit democrático e com o problema do distanciamento das opiniões públicas relativamente à política europeia. Mas, se me permite, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso vencer uma certa incapacidade dos políticos nacionais de fazerem pedagogia sobre a Europa. Qualquer político nacional, qualquer ministro dos negócios estrangeiros, qualquer figura relevante que intervenha numa cimeira europeia, chega ao respectivo país, e em Portugal não é exceção, e diz: conquistei para o meu país isto e aquilo e foi um sucesso extraordinário. E assim, no fundo, como somos mais perto do que os outros, mais uma vez o saldo é positivo e nós somos de uma esperteza verdadeiramente de proporções bíblicas, porque desde 1985, vitória sobre vitória, temos conseguido sacar vantagens sobre vantagens. Bem, e esta visão utilitarista da Europa tem que ser combatida. Aqueles que pensam que a Europa é apenas, enfim, os 2 milhões de contos que chovem sobre o país diariamente, estão enganados. A Europa é muito mais do que isso. A Europa é paz no continente europeu, desde a Segunda Guerra Mundial. A Europa é o espaço mais desenvolvido no plano social do mundo. É uma referência mundial, os estados de providência mais avançados, mais generosos, onde a igualdade social foi atingida sem prejuízo das liberdades cívicas e individuais. E, portanto, a Europa, o modelo europeu, é realmente uma grande conquista deste esforço coletivo que foi a construção da União Europeia. E essa é uma questão fundamental. Por outro lado, repare, a Constituição Europeia vai criar uma situação nova, que é a de o Presidente da Comissão ser oriundo da força política que ganhar as eleições para o Parlamento Europeu. Ou seja, tal como hoje acontece nas eleições para a Assembleia da República e para os Parlamentos Nacionais, as pessoas saberão que, votando num candidato de esquerda ou de direita, estão, objetivamente, a escolher um futuro, entre aspas, Primeiro-Ministro da Europa, que será ele próprio também, sair das fileiras conservadoras ou socialistas. Acha que há o risco de António Vitorino não poder ser eleito para a Comissão? Se a direita ganhar as eleições na Europa, as possibilidades de António Vitorino serão muito diminuídas. Se houver uma vitória da esquerda no Parlamento Europeu, as possibilidades de António Vitorino ser Presidente da Comissão Europeia são muito superiores, como é evidente. Esse é um dado que não pode ser ignorado. Uma última nota para terminar esta questão, que é o seguinte. O Iraque também deve ser discutido nas eleições para o Parlamento Europeu. Tem tudo a ver. A Constituição Europeia justamente pretende a Europa sucessivamente humilhada pela sua incapacidade de pôr de pé uma política externa de segurança comum, como vem acontecendo em sucessivos episódios internacionais desde dos Balcãs, dos conflitos balcânicos. A Europa vai pôr de pé
com esta Constituição, uma política externa de segurança Europa comum, defesa. uma política de defesa comum. E, portanto, também o Iraque se justifica que seja tratado nestas eleições. Pois Não, é. eu apenas Queria reagir. Não, queria reagir, não. Só estamos aqui numa conversa, depois também quer dizer num uma debate político, aliás, muito civilizado e sereno, que contrasta até um pouco com aquilo que é a posição das forças que neste momento estão na oposição em Portugal e que não têm este discurso europeísta e que procura discutir seriamente as questões europeias que foram aqui postas em cima da mesa, que nos trouxe o Sérgio Sousa Pinto, porque lá não. Enfim, o que eu vejo lá são cartazes com suposto cartão amarelo ao governo e, portanto, querem transformar as eleições europeias num momento de ajuste de contas ao governo que está em Portugal, quando não é isso que está em causa. Eu fico muito satisfeito por verificar que o Sérgio Sousa Pinto, nesta matéria, enfim, destoa daquilo que é o tom que se tem ouvido em Lisboa e no nosso país relativamente à campanha eleitoral que o Partido Socialista quer fazer. No que toca ao Comissário António Vitorino, também temos ouça, a posição portuguesa, do governo português, relativamente à candidatura do Comissário António Vitorino, é o desmentido daquilo que você acaba de afirmar. Não é absolutamente indispensável que o próximo Presidente da Comissão saia das fileiras do partido mais votado, porque, como você sabe, aqui depois as alianças são de geometria talvez um pouco mais variável. Foi o presidente do grupo, daquilo, mas exprimiu a sua opinião, Carlos Coelho, mas justamente sendo essa, mas a verdade é que, como você sabe, tem partido forte, mas só queria concluir, para não utilizar o tempo, que a posição do governo português nesta matéria é uma posição